nos colocar no cenário histórico. Essa palavra, que eu cito, falada pelo anjo Gabriel, foi Gabriel que falou sobre não é uma profecia de um homem. É uma mensagem que trouxe da vida de Deus por um anjo, o anjo Gabriel a Daniel. Daniel estava orando, nessa ocasião, se você observar no capítulo 9, ele começa com a oração pedindo o fim do cativeiro babilônico. Mas ele não queria só o fim do cativeiro, ele queria algo a mais, ele queria o fim desse ciclo vicioso do povo volta para a terra, né? Assim, Deus perdoa, aí eles pecam e voltam para o cativeiro. Havia um ciclo assim no livro de Juízes. No livro de Juízes, ao invés de eles irem para o cativeiro, eles eram cativos na própria terra, né? Nesse caso de Daniel, não, ele foi levado para a Babilônia, deportado para a Babilônia, para a terra descansar durante aqueles 70 anos, que foi equivalente aos 70 anos sabáticos que eles não guardaram. Então a terra descansou 70 anos, estão mortados, né? Mas a oração do anjo era Deus, até quando vai ser assim? Então, nessa oração, ele queria que acabasse uma vez por todas os pecados. E foi a resposta do anjo: olha, Daniel, então vamos dar um limite, para deixar o negócio. 60 semanas, deve chegar são semanas de ano, não de dia. A palavra hebraica para 70 semanas, então, a palavra semana é sabático, 77. Que tanto existia a semana de dias, como existia a semana de anos. Tanto eles guardavam o sétimo dia que acabava, como o sétimo ano, depois de 6 anos, entendeu? Eles guardavam o sétimo ano. Quanto que é 7 vezes 7? Quem sabe? 49. Então, tinha uma coisa chamada de jubileu, que era depois de 50 a cada 49 anos, um ano, uma jubileu. Era 50 anos. Que era quando desenvolvia-se a terra, as pessoas. Pelo princípio, o melhor princípio de agrário do mundo era esse. Eu até como eu cresci. O meu avô, ele tinha muitas fazendas. Pois, por má administração dele, ele perdeu tudo. Isso já tem mais de 50 anos. No mínimo, a minha mãe faleceu com 66. Então, se na época ela tivesse 16, hoje essa terra voltou para nós. Porque lá em Israel, a cada 50 anos, voltava tudo como era antes. Então, uma família perdida definitivamente a terra, a forma. É chamado o ano do judeu. Mas pode apertar você vê, depois de 50 anos, volta. Seus filhos, seus descendentes, era muito justo, eu acho. Aí, ó. Deixa eu fazer prejuízo. Não, seria. Mas aí o outro, vamos colocar um prazo. Manter 70 semanas de ano. Não vou dar, né? 70 semanas. Ó, 490 anos. Pode determinar, a partir de hoje, 60 semanas vão determinar sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então aqui é claro sobre a nação de Israel, sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém é tipo um relógio para nós, né? E ele dá todas as dicas. Aí você colecionou o nome do começa a contar. A versão toda estava muito clara. Se você tiver desde a saída da ordem para restaurar, edificar Jerusalém, nós estudamos no livro de Neemias na última aula, né? Como é que nós vamos entender, né? Até o Messias do fim vai passar. Alguém que pediu 7 semanas, ou seja, vai passar quantas semanas? 69 semanas de ano. O que foi estabelecido? Da ordem para restaurar Jerusalém. Ou seja, que Jerusalém da terra estava tanto que o milho da boca dos homens incluídos. E eles estavam em Babilônia. Então, a partir do momento que sair a ordem, o decreto, nós vimos lá no livro de Neemias, 1 a 8, que no 20º ano, de Artaxerxes, no mês de Nissan, seria o dia 14 de março, pode ser 42, tem que ser até a data exata. 14 de março, 14 de março, né? Ano que aí depois começou a contar. É como se eu tivesse pegar então a polícia lá e virar. Ó, vamos começar a contar agora. Começou a contar regressiva. 490, 489, vai.
Só que quando passou 463 anos, faltando apenas 7 anos para concluir a profecia, o Messias foi tirado, eles mataram Jesus. Eles crucificaram Jesus. Por que fala a profecia aí? Leia para nós aí, no progressão, o verso de número 25. Verso 25, olha só. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 49 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Isso. Nós lembro da pandemia, que foi o Sambalate, Ezequiel, fez toda aquela opressão, eles tiveram que construir assim, 24 horas do ar, muita oposição, né? Aquele livro, o Sambalate, que nós lemos, que o Neemias tinha que fazer assim, eles trabalhavam de noite eram guarda, de dia eles andavam na obra, eles iam tomar banho com roupa e tudo, os caras trabalhando com espada na mão, hoje Jesus, claro, com detalhes, né? Dois por favor, se O 25 mesmo? É. De que parte? Leia esse texto. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então está claro aí. No decreto, até a morte de Jesus vai passar 69 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. E o outro? Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Aqui, ó, o Messias é tirado, depois da cidade destruída. Vai lá. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aí tá bom. Ele está dizendo, ó, o Messias, beleza, aumenta a profissão da reconstrução depois da destruição do outro. Estão entendendo? Não foi reconstruído na época de Esdras, Neemias ou Babel. Muro, templo, tudo. Passou de lá até aí 483 anos, até a morte de Cristo, exatamente. Quando Jesus morreu, faltava há quanto tempo? Só uma semana para concluir tudo isso. Aí eu respondi a pergunta para Jesus. Na cabeça do ele conhecer essa filosofia, ele vai agora vai. Eu tenho que dar meu filho. 10 semanas você vai aqui. Ó, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, né? E ungir o santuário. Então, na cabeça do discípulo, aconteceu naquela época. Ali deve estabelecer o reino, o governo, ele não conseguiu chegar nessa parte da profecia. Ele seria tirado. Foi por isso que João Batista, ele se empolgou demais. Estava correto. Ele falava, não sai de bola, aquele que é maior do que ele. Eu não saio de bola, Jesus batendo o Espírito Santo do povo. Eu não sou digno de tratar, sou da alfaixa. E ele estava em você é o que fazendo tudo mais de defesa, tudo isso, é para ele embora. E ele, o Machado, estava ainda lá, no batismo dele, assim, ele é o Messias, ele é o príncipe, quer dizer, enfim, ele entendeu isso, o que o João Batista não entendeu, e estava oculto, foi revelado para nós, era essa lacuna profética que viria a essa igreja. Não entenderam. Tanto é que depois, quando o João Batista foi preso, porque pregava a palavra, já na cadeia, ele começou a entrar em parafuso. Peraí, eu falei tanto desse Messias, como
dominando. Israel está subindo o reino como deveria. Aí, quando os discípulos foram visitar na cadeia, falou assim: ó, vem cá, nós tentamos embora, nós discutimos. Quem conta pra gente? Só uma coisa, quem foi, João? Quando a gente tem que esperar um. Vocês já leram essa parte? Quem mandou perguntar? Não, ele mandou perguntar. Vamos ver qual é esse lá de. Pergunta para ele se ele é mesmo isso. Não, só vai sair em Mateus, em algum lugar. Muito mais possível, não é no lixo. Mateus 14, ou vai ser Lucas 3? Não me lembro. Três é 3. Bem, eu vou passar para vocês depois, não está nessa passagem aqui não. Mas é verdade, é o seguinte. Ainda vou dar uma pergunta se ele é o Messias celestial. Aí quando Jesus, quando ele volta, os discípulos chegam para ele e perguntam: vamos perguntar se é o Messias. O que ele faz? Ele faz um monte de milagre na hora. Fala, volta e fala para João. O cego vem, tudo jogo, fala mexicano. Voltar e falar para ele, ele é muito difícil. Agora, lá em Atos, né? Já aqui, ó, Messias tirado, pois ele ressuscita e pergunta. Isso. Atos 2:6. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, esta hora que tu nesse tempo vem a Israel? E ele fala no verso 7: não nos pertence saber os tempos e orientações que o Pai estabeleceu com o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, de vir sobre vós, e tereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Deus disse: não se preocupe, pessoal, fica em Jerusalém, porque não tinha Espírito, né?
Mas o que aconteceu aqui, depois de 483 anos, algumas semanas, Jesus levado, aí acontece um fenômeno, no ano 60 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Aí nós vamos agora para Lucas 21, verso 20, que começa essa igreja. Lucas 21, verso 20. 21, 20? É até o final. Por favor, pode ler. Quando, porém, viste Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fugem para os montes. Versículo 24. E os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. O que está dizendo aí? Aí, até que se completar o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Então, aqui nasce a igreja. E ele é baseado nessa profecia, que é muito da Bíblia. Por quê? Quantos anos ficou faltando sobre Israel? O anjo falou, haverá 490 anos sobre povo e a cidade. Quando passou 483, o povo foi tirado, exterminado pelos romanos, foi retirado. E a cidade ficou. Então, tinha que parar a contagem. Entendeu ou não? Entendeu? Vou falar assim, o que foi falando? 60 semanas depois de terminar. Semana de ano. Aqui é 70 vezes 7. 490. Estou traduzindo. Vai passar 490 anos sobre o seu povo. Você falou assim, ó. Vai passar 473 anos nessa fase. O Messias será tirado e não será mais. E o povo de um tempo virá lá na frente, o povo dele, vai destruir a cidade dele. Tudo isso está aqui. O mesmo sobre Israel do Brasil. Ele fala assim, ó, você veja quando ele pecar, ele pode idolatrar, a primeira é destruir. Quem estiver na cidade morrendo, se estiver no chão pela luz, estiver no telhado dele, vai embora. Isso é história que os cristãos escaparam, os cristãos não parecem possível. Mas no caso, quando Jesus foi tirado, faltava uma semana. 7 anos. A primeira fase aqui, ó. E logo em seguida, só com a morte de Jesus e o destruído da cidade, ele parou a contagem. A contagem foi parada. Porque automaticamente já desencadeou o processo de destruição da cidade. Como já estava, a Jerusalém estava cercada e o povo estava acuado. Então foi parada a contagem das 70 semanas. Exato, das 70 semanas. Faltando justamente um ano. Faltando 7 anos. Entendi? Aí Jesus sobe, aí quando ele ressuscita, foi bem agora, né, Jesus? É agora? Não compete a você saber que o Pai ofereceu. Fique em Jerusalém, não fique Espírito, e ele testemunha Jerusalém, Samaria, Deus por fim da terra. Jesus estava aqui instituindo a igreja. A igreja nasceu. E esses 7 anos foi empurrado lá para frente. Agora, curiosamente, na nossa época, essa cidade volta a existir. E esse povo de novo. Não está na hora de voltar a acontecer. Começar fantástico. Pois é, o poder não vai existir, gente. O poder existe agora. Na nossa época, na nossa debaixo da nossa barca. Por isso que Jesus disse, ó, quando a figueira voltar a voltar, ele falou, não passará essa geração dessas coisas. Eu não sou minha velha.
Aí, por isso que estamos falando, e a gente perguntou no dia do Instituto Bíblico, que eu falei que era um líder europeu, né, o anticristo. Porque quem destruiu a cidade? Os romanos. E o povo dele, o povo cumpriu. Olha, se fala do Império Romano, não Roma e Itália, mas o Império Romano está se restabelecendo através da Europa. O que é o Império Romano? Na época, o Império Europeu que dominou o mundo. Esse Império está voltando agora, então a Europa inteira, essa comunidade europeia, através do euro, através do poder, então, hoje é a lei mesmo. É a lei mesmo. Não sei se a concorrência séria agora com o euro, mas eu vejo e depois ela foi curada com chave mortal, com dominação. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Aqui, ó, já vive. E aí, fica faltando essa última semana. Com o arrebatamento da igreja, volta a contar de novo o cheiro para Israel. Ou seja, faltando apenas 7 anos. Aí é o que nós chamamos da grande fundação, porque lá prometeu, quase eles farão uma aliança com você. E eles farão aliança com ele por uma semana, está vendo aí? 7 anos. Lembra? Vocês lembram aí? E na metade da semana vai parar de estar o Cristo. E aí? Depois de 3 anos e meio de aliança, o anticristo vai entender que ele já tem o poder no mundo, na mão, as mãos, já governa o mundo, tudo mais Israel. Então ele vai tentar no santuário que ele é assim, ele é o Messias. Não é nem o Messias, mas graças a Deus que o Messias já veio, eu sei que é o Messias. Quando ele querer essa adoração, então, aí eu falei, esse cara não é o Messias, não, foi o impostor. Não romper a Deus. Aí tem chamada batalha do Armagedon. Ou seja, as nações do mundo inteiro são contra Israel. Não. Eles querem um líder. Eles almejam um líder. O mundo hoje pede um líder do diabo. Pode ver, o mundo hoje está no caos, porque não tem um líder que manda e é obedecido. Quem está tentando fazer isso é a ONU, mas a ONU não consegue porque é um órgão, uma instituição que faz a cabeça. O chamado, o antigo secretário da ONU era o Kofi Annan, que eu me dei, muito sério, e agora abandonou a negociação na vida porque ele conseguiu, está tendo cidade, não conseguiu. O que o mundo quer? Um cara ditador fala, é isso, acabou. E o outro que vai ser essa pessoa? Carismático, onde fala, mas que vai mandar. Então, vocês querem, isso vai acabar com vocês. Então, nessa época, Israel bom, aí veio aqui a Bíblia da dias, fala em meses, 42 meses. Lá em Daniel também chama de tempo, metade do tempo. Não vamos aprofundar em outras situações. Mas a verdade é que nessa fase começa a grande tribulação. Mais detalhada. O que é isso? O derramamento das taças, do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse, das pragas do Apocalipse. Aí, nessa fase, Israel vai ficar em Zacarias